Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma troca de ideias, uma reflexão aqui no núcleo Frei Henrique, né? Vamos começando aqui com a nossa oração inicial, com a prece de Cáritas. Vamos procurar um lugar calmo, tranquilo. Vamos soltar os braços, as pernas, fechar os olhos. Ao amor, à alegria, né? A ponderação, a compaixão. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos à prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estadia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Muito bem. Vamos lá, né? Vamos ao nosso tema de hoje, que é um tema bem interessante, né? É um tema espírita, né? Que o Kardec trouxe para o mundo cristão, né? Que é a visão, né? De que a vida continua, de que o corpo material é apenas um veículo, né? Um instrumento a serviço do princípio inteligente do espírito, da consciência, né? E que esse corpo é uma morada temporária e o comando das ações desse corpo estão diretamente sob a responsabilidade do espírito, chamado espírito encarnado, ou espírito desencarnado quando ele não está na roupagem carnal, né? Isso vale para o nosso mundo aqui. E nós temos uma coisa muito interessante, né? Porque Jesus falou que a casa do meu pai tem várias moradas, né? E essas várias moradas, elas são várias mesmo, né? A própria astronomia, a astrofísica aí tem catalogado milhares de galáxias, de universos, né? É uma coisa incontável. E nós não, e cada galáxia dessa, cada universo tem milhões de planetas, né? Cada um com uma característica. Evidentemente que para nós, para essa nossa concepção de planeta Terra, nós reconhecemos como vida nós, né? Essa vida biológica, esse corpo, essa matriz aqui que se apresenta.
Mas na verdade ela pode ser diferente em vários mundos. E essa multiplicidade aí de planetas, galáxias, universo, né? Para que isso, né? Bom, se nós partimos da crença de uma vida única e que nós somos únicos em relação a tudo que existe, não importando aonde exista e por que exista, a gente vai cair num egocentrismo, né? Nós vamos cair num ego tipo assim, né? O mundo gira em torno do meu umbigo. E a coisa não é bem assim, né? Já não é na nossa sociedade humana, nas nossas relações, e que faz em relação ao resto. Como nós estamos ainda numa fase, vamos chamar assim, bem inicial da evolução espiritual, então nossa consciência de vida ela não é ampla, ela é limitada ao que nós conhecemos. O que nós conhecemos até o momento, o que é? É o reino animal e o reino hominal, nosso reino humano. Mas o espírito, ao desencarnar, ele sai desse plano encarnatório, né, esse plano físico onde nós estamos, e vai se alojar num plano espiritual. Que o Kardec chamou esse complexo de encarna de erraticidade. Né? Erraticidade que é o seguinte, nós estamos aprendendo, e para aprender nós estamos errando e acertando. Tá? Fica muito difícil falar em evolução e aprendizado, levando-se em conta que nós nascemos, fomos concebidos simples e ignorantes, mas com capacidade e potenciais latentes, então o erro faz parte. Né? A persistência do erro, a partir do momento que nós temos consciência das consequências daquele erro, nos leva a um outro patamar de consciência, tá? Espiritual. Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Tá? A própria lei humana é assim. Tá? Se eu estiver fora da minha zona de raciocínio, se eu estiver entregue ao meu inconsciente, aos instintos primários, a lei vai me interpretar de uma maneira. Mas se eu planejar, por exemplo, a morte de alguém e levar a cabo isso de uma maneira elaborada, planejada, a justiça vai encarar de uma outra forma. Né? E isso serve para os fatos da lei divina também. Né? Porque a lei divina ela não tem preferências, ela não tem... como que se fala? Ela não tem camisa de time, ela não tem camisa de país, camisa de sexualidade. O que ela vê é o seguinte, é o espírito, o nível consciencial dele, as experiências que são colocadas para que esse espírito possa evoluir de acordo com as suas condições de consciência, percepção e conhecimento, e isso a lei divina vai montando e a gente vai indo por mundos e mundos. Então o que acontece? Todo mundo fala muito, vamos falar aqui, né? E os seres que estão lá estão totalmente fora do contexto da lei de Deus, vamos falar assim, de uma maneira mais católica. Né? Mas esse cristianismo que existe aí vigente. Mas a questão é que quem vai para o inferno não tem volta. Né? E se eu tenho só uma única vida e vou para lá, como que faz? Né? Não tenho chance. O meu acerto agora ou nunca. Né? Independentemente das condições que eu nasci. Se eu nasci zerado e vou ser fruto única e exclusivamente do DNA dos meus pais, tá? Que podem influir nos meus instintos primários, nas minhas preferências, até nas minhas patologias, algumas patologias mentais, eu vou ser fruto do meio ambiente, da interação, se eu vou ter acesso à cultura. Então, na verdade, é uma roda, né? Um jogo de azar, vamos chamar assim. Né? Se não der sorte, tudo bem. Se não der sorte, azar meu. Mas o Espiritismo não vê assim. O Espiritismo vê como nós passando por ciclos e mais ciclos de evolução, experienciando, e nós vamos plantando, criando os nossos novos caminhos, ou seja, o meu futuro vai depender de como eu estou me saindo no presente em relação aos efeitos que eu dei causa no passado
mais a meu nível de consciência, mais as minhas intenções e não somente as minhas ações, que formam um conjunto que nós podemos chamar de estado consciencial, ou seja, um estado atual da minha consciência, esse ser que ora se apresenta aqui como Camilo, ele é X. Ok? E se eu tiver que desencarnar agora e partir para o plano mais sutil, eu vou automaticamente, como se eu estivesse pegando um elevador, parar no nível que eu estiver vibrando de acordo com a minha consciência. Então não tem barganha nisso, né? Olha, nossa, fiz um monte de coisa aqui, eu tinha consciência, sabia que eu tinha que ser mais solidário, mas acabei sendo egoísta. Bom, tinha consciência, mas fiz. Me achei no direito, é meu direito, a vida é minha. E ao desencarnar, eu não tenho como barganhar isso, porque automaticamente eu vou para um nível onde as consciências espirituais, os espíritos encarnados, pensam, vibram e possuem valores semelhantes ao meu. Então, a lei da atração funciona, né? Semelhante atrai semelhante. E isso forma os chamados umbral, os níveis de umbral leve, grosso, médio, como alguns espíritos espiritualistas aí mais modernos, como conseguem conceituar. Então, na verdade, a minha consciência, os valores que eu pratico, o resultado da minha atividade mental, a minha posição, os meus dogmas, crenças, defeitos, chamados defeitos, qualidades, eles constituem o meu estado atual consciencial. E ao desencarnar, esse estado consciencial é atraído automaticamente para o nível que eu me identifique mais. Ou seja, eu sou atraído pelo que eu sou, não pelo que eu falo, não pelo que eu apresento, mas pelo que eu sou realmente. Isso causa muitas surpresas, porque em relatos espirituais, através de psicografia, ou mesmo aí de médios, né? Chamados de incorporação, mas são os médios que emprestam o aparelho biológico para o espírito poder se manifestar, que muitos daqueles aqui na Terra que foram tidos como pessoas boníssimas, pessoas não vão para lugares, vamos conceituar assim, tão bom quanto nós imaginaríamos que fosse. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de aparências, então eu acabo julgando vocês, vocês acabam me julgando pelo que eu falo, aparento e faço. Mas a intenção, o meu plano íntimo, o meu plano mental, a minha intimidade espiritual, só eu conheço e às vezes nem eu conheço. Né? Às vezes a ignorância minha pode ser muito acentuada que eu não vou nem me autoconhecer. Aliás, se autoconhecer é o maior sinal de grandeza e de inteligência que a gente pode fazer. Tá? Conhecer os outros, pode ser, mas não nos rende bônus reais de evolução se nós não nos conhecermos. Né? Porque eu não consigo usar isso para frente. A hora que eu desencarnar, não adianta falar, olha, eu conheço o João, Maria, José, aí tá bom. E você? Então, na verdade, eu sou o maior investidor no meu patrimônio evolucional. Não estou falando aqui que eu faço o que eu quero, mas eu, dentro do que é a lei divina, as regras desse momento, desse plano evolucional me permitem, eu tenho essas ferramentas no momento para investir na minha evolução espiritual. E ao desencarnar eu não carrego nada material. Então a matéria não é importante? É lógico que é. Eu, enquanto um espírito, uma consciência, gerado simples e ignorantes, estou evoluindo através da ação na matéria. A minha vontade espiritual age na matéria, através desse corpo.
Então o corpo é sagrado? É. Porque ele é minha ferramenta de trabalho, de evolução, de aprendizado nesse exato momento. Mas esse corpo não sou eu. Eu sou aquela consciência que ao desencarnar vai ser atraída para um plano espiritual compatível com a minha consciência espiritual. Então não existe mundos prontos, né? Planos espirituais, umbral 1, umbral 2, umbral 3, céu 4, céu 5, não existe. Essas prateleiras, esses níveis, né? Vamos dividir o céu como se fosse formados por consciências, por espíritos que vibram e que possuem o mesmo grau de consciência, correto? E que, ao reencarnar, não importa qual é esse nível, traz no seu inconsciente a sua história e no consciente, que é essa área aqui frontal do cérebro, vem zerado. Por quê? Porque se eu tiver que lembrar tudo que eu já fiz e simplesmente tentar corrigir tudo numa vida, eu vou bater a cara, vou sentir culpa e vou me enrolar. Então o esquecimento não é que ele talvez não seja a melhor coisa no nosso entendimento, mas ele é uma coisa necessária para esse momento. Entendeu? É o que temos. Porque o nosso grau ainda, a gente não consegue se auto-perdoar, não consegue entender que erro existe, que eu posso corrigir. A gente tem muito ainda problema na alma humana de culpa. E a culpa é escuridão, a culpa é trevas, a culpa é umbral, porque não adianta eu ficar me sentindo culpado e me autoflagelando. A gente sempre em troca de ideias aí com a espiritualidade, a gente ouve muito isso. Troquem a culpa pela responsabilidade. Se você acha que você fez um exame, uma reflexão, e viu que a sua atitude prejudicou alguém e você reconhece isso, se coloque à disposição de como reparar isso. Mas não reparar para ser trucidado, não. Reparar como? Procurar devolver aos agentes que foram lesados, que foram vítimas das minhas ações, um pouco de respeito, conforto, reparação. E isso é uma postura, vamos dizer, mais humana e madura espiritualmente. Trazer a responsabilidade. Ah, mas todo mundo erra. Tá, tudo bem. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não adianta nem se autoflagelar, se autocastigar, se automutilar. Né? E também não adianta ficar arrumando desculpa para A, B, C, D. Se a gente tem consciência para reconhecer a falha e suas consequências, nós podemos muito bem participar de uma reparação, que talvez não seja uma reparação plena, mas é uma atitude já de nobreza espiritual, saber reparar e voltar atrás, refazer o conceito. Então, na verdade, a gente tem que transformar essa nossa sociedade humana não num processo de castigo, de medo, mas de consciência, e os processos, né, de que hoje existe cadeia, corretivos, tem que ser trocados por reeducação. Porque não adianta estocar alguém. A gente tem que ter uma chance. Porque se ninguém der uma chance, a gente vai errar uma vez. Aí eu caio naquela história de uma vida só. E se eu tiver sorte, se eu tiver condições, se eu tiver nascido com a estrela máxima da sorte, eu vou fazer. Senão, estou condenado a partir e arder no fogo dos infernos. É bem isso. E isso é uma visão materialista, não espiritual. A visão espiritual, ela me convoca a trabalhar com os efeitos a que eu dei causa. Mas eu vou trabalhar os efeitos a que eu dei causa de acordo com a minha grau de consciência espiritual. Quanto mais consciência eu tiver a respeito de um fato que eu acabei causando, os efeitos serão mais agudos, a experienciação, o chamado karma, se quiser chamar, o chamado karma será mais intenso, porque quanto mais
lhe é dado, mais será exigido. Então a culpa, nesse processo todo, ela acaba criando espíritos sofredores. E o umbral seria isso, eu me entregue a minha consciência, carregando uma culpa, revoltadíssimo, porque a culpa revolta. No primeiro momento você se encolhe, depois você revolta. A gente faz uma análise, né, dentro desse contexto revoltoso, achando que não teve chance, achando que faltou condição, achando que não foi justo. Tá? É nosso direito pensar assim, mas não é tão produtivo quanto baixar a bola, olhar para o plano superior, dê um nome que ele dá, Deus, espiritualidade maior, lei divina, universo. Bom, aí a terminologia não muda o sentido. Olhar para algo maior, porque nós não somos esse algo maior absoluto em relação a tudo. Nós sabemos disso. Isso talvez nos incomode muito. Mas a gente pode fazer muita coisa no nosso âmbito. E a encarnação é uma oportunidade bacana de a gente conseguir a consertar coisas que nós colaboramos ou demos causa a quebrar e estragar. Então a gente tem que se reeducar, não é castigo. Tá? Às vezes as limitações físicas, as limitações financeiras, são justamente para que eu não vá incorrer no mesmo tipo de falha. É interessante isso. E a gente tem que começar a observar a vida, o jogo da vida, não só de acordo com a nossa dor, mas tentar depois, num momento um pouco mais calmo, sereno, fazer uma reflexão em cima desse mecanismo da vida, no mecanismo da natureza, de por que tem tanta gente que nasce de um jeito, nasce de outro. E isso a gente tem as respostas, né, na visão espírita trazida por Kardec, né, que ela põe o espírito como um andarilho das estrelas, né, sem sexo, né, sem riqueza, sem cor, sem nada, mas um princípio inteligente, com potencialidades latentes e experienciando, refletindo, evoluindo. Experienciando, refletindo, evoluindo. E o nosso próprio ciclo de 24 horas desse planeta é assim, né? Eu levanto pela manhã, trabalho, estudo, namoro, caso, vou dormir, à noite eu recomponho o meu corpo biológico. Para aqueles que creem na visão espiritual, o meu espírito dá um tempo nessa forte ligação que existe com o corpo e pode experienciar também outros planos. Então a morada do meu pai, como Jesus disse, pai era o termo que se usava na época, né? Pai era assim, era uma sociedade extremamente paternalista, mas pai entenda-se como o princípio maior inteligente que gerou esses princípios inteligentes menores, né? Que a gente chama de filho por uma questão de linguagem humana. Esses princípios menores têm toda a criação para estagiar. Porém, o estágio muito desses aspectos que nós falamos. Então nós temos mundos, por exemplo, quando a gente desencarna, eu já não tenho corpo. Mas a inteligência, que é o espírito, ainda conserva os traços da última encarnação. E se apresentar fora da matéria, vai se apresentar provavelmente com esse nível ou com outro. E isso se ele tiver uma maturidade, uma consciência espiritual um pouco mais lapidada. Mas se for um espírito totalmente inconsciente, nem vai aceitar que o processo de desencarne aconteceu. Vai continuar aqui, no nível imediatamente próximo à crosta terrestre, a dimensão encarnada, né? Que é a energia mais densa, não vai querer subir, vamos chamar assim, figurativamente, e vai ficar preso aqui tentando viver a vida dos encarnados. Então, isso seria os chamados processos obsessivos, né? Onde eu não aceito o meu desencarne e vou ficar aqui. Então, a gente tem a crosta, esse pessoal que fica aqui, né, grudado nas experiências terrenas, que não entendeu, que precisa entender, que precisa olhar para frente, não para trás, né, que está muito preso pela culpa. Existe um umbral, vamos chamar daquele umbral mais grosso, mais denso, onde as consciências estão carregadas de culpa, de revolta. Quem assistiu o filme Nosso Lar
vai ver que o André Luiz foi e voltou umas 2 vezes do umbral lá para o nosso lar, que já é uma casa, é uma clínica de recuperação. Né? Já não é mais um umbral onde eu estou carne a carne, entre parênteses, com a minha consciência. Lá a minha consciência já está um pouco mais calma, mais serena, para começar a receber um processo de reeducação espiritual, para que eu possa fazer as minhas novas reflexões, fazer as minhas novas escolhas dentro do que a lei permite. Tá? Porque livre-arbítrio não é fazer o que eu quero, e sim escolha. Né? Eu tenho que escolher desimpedido de qualquer outra influência externa. Então, por isso que é difícil ter livre-arbítrio, porque eu sempre vou estar influenciado por medo, por paixão, por culpa, né? Por trauma. Então perceba que lá no nosso lar já é uma clínica de recuperação, já é um umbral levíssimo. Dali para frente, falando ainda no planeta Terra, eu tenho já níveis de espíritos que já estão muito distantes da crosta terrestre. Então eles não têm mais essa ligação direta com a crosta terrestre encarnada. Então, quando eles precisam fazer uma comunicação telepática, mediúnica, eles vão fazer como se fosse uma escadinha. Né? Então, o nível maior do planeta vem aqui, passa, e os vários níveis vão chegando até chegar ao encarnado. Então, quem entrega o recado mediúnico para mim é o espírito que está mais próximo e tem condição de se relacionar comigo. Então, isso é uma lógica dentro da visão espírita. Entendeu? Então não é assim, estou canalizando aqui, mediunicamente estou agora com Jesus, mediunicamente estou agora com Deus. Né? Então, na verdade, não, eu estou tendo uma espiritualidade próxima ao meu nível consciencial e compatível com o meu nível de consciência. Então, na Terra nós teríamos isso. Né? Saindo do âmbito da Terra, nós não vamos precisar mais, provavelmente, do corpo biológico. As nossas experiências serão outras. De uma outra forma. Porque hoje nós temos aqui na Terra, né, nesse novo nível, a dualidade. Por que eu acho que o núcleo é bonito? Porque eu acho que aquele lugar é feio. Por que eu acho que alguém é alto? Porque eu acho que alguém é baixo. Eu não consigo achar alguém bonito em si. Eu sempre preciso ter um fator de comparação. E esse fator de comparação, muitas vezes, ele me faz sofrer muito. Né? Porque eu não consigo enxergar o que eu preciso. Eu estou comparando contra alguém que eu vejo muito, considero muito feliz e eu gostaria de ser igual. Então isso é comparação também. Olha, eu estou me comparando com aquela pessoa. Por que eu sou tão infeliz, ela não? E por que a gente precisa se comparar? Porque o estágio desse planeta, por exemplo, os animais, eles não conseguem se reconhecer no espelho. É isso, né? Eles não conseguem. Então o ser humano consegue. Em me auto-reconhecendo, eu sou dotado de um ego, de uma personalidade. E essa personalidade é um instrumento do espírito para evoluir neste nível do planeta Terra. Então percebam que isso é uma engrenagem toda que funciona sob a batuta da lei divina. Né? Ou da lei natural, como Kardec falava muito, ou da lei, das leis cósmicas, como chamam os astrofísicos, não importa. Tá? Como Newton percebeu quando a maçã caiu na cabeça, porque caiu, que tem a gravidade. Né? A gravidade faz os nossos corpos não poderem. Eu não consigo me teletransportar para Moscou agora, ou para Washington, ou para o Tibete, a toque da minha vontade. Por quê? Porque o meu corpo precisa se deslocar. E é G-10, então eu preciso pegar um avião que quebre a barreira, que vá. E é por isso que nos filmes espíritas a gente vê em muitos níveis ainda veículos, porque aqueles espíritos ainda precisam, creem que não possuem a capacidade de se transportar através da vontade. Mas naquele plano mais sutil a gente consegue, nesse plano mais denso não. A gente precisa mesmo de veículos nesse plano. Então as regras são muito bem claras, estabelecidas para cada nível, para cada mundo de experienciação. Nós achamos, por exemplo, por conceito que quem é alto, quem tem pele bonita, quem não tem, são os bonitos, mas isso é um conceito. Aliás, o conceito para as mulheres bonitas muda muito, né? Já foram um pouco mais
um pouco mais de peso, menos peso, magérrima, alta, magra, com mais seio, menos seio. E isso vai mudando. Né? A própria moda é isso, né? Uma hora a calça tem tanto de boca, outra hora tem estreita, mas se era moda na década de 60, 70, era ridículo em 90 e voltou a ser ok em 2000, nos anos 2000, começo de 2010, 15. Então me explica uma coisa, a calça em si é bonita, ridícula ou não? Ninguém sabe, porque ela tem vários significados. O significado que eu vou dar segundo a minha visão, as minhas crenças e a minha consciência. Percebem porque os mundos são criados pelas consciências? Então, várias consciências pensando no mesmo nível do caminho humano formam um mundo. E a gente fica preso um ao outro. E como quebra esse ciclo vicioso? Né? Senão seria um castigo eterno. Não? Quebra, sabe por quê? Porque a gente tem dentro da gente, e cada um de nós sabe disso. Nós temos vontades, questões que fogem à nossa educação e realidade. Só que por uma questão de comodismo a gente aceita. Né? Então vamos ver as ideologias políticas, né, religiosas. Né? O que é religião? Religião não é o princípio criador, Deus, causa primária, o nome que queiramos dar. Não é. Religião é religar alguém à sua origem. Né? Mas como são os conceitos que mudam de tempos em tempos. Né? Na década de 60, a mulher que fumava era tida como uma pessoa de moral suspeita. Né? Concordo? Moral suspeita. Mas fumar tem a ver com saúde, não com moral. Hoje as mulheres fumam, não têm a moral suspeita, mas a questão da saúde fica. Então existe a questão da saúde, ok? E é isso que a gente deve ter numa sociedade. Vamos falar do nosso nível aqui, né? Não adianta falar dos outros níveis, mundos que não têm corpo. Não adianta. A gente sabe que existem, mas o nosso trabalho está nesse mundo. Né? Com esse sistema político, com esses sistemas religiosos. Se eles são capengas e defeituosos, é porque nós assim os criamos. Eles estão baseados em nomes, estão baseados em dogmas e não em valores. E não em valores. De tempos em tempos, passam pelos planetas, pelos níveis evolucionais, seres que nós chamamos de mestres, grandes cientistas, avatares, o nome que queiramos dar. E eles trazem o quê? Uma quebra de paradigma para que a visão, para que se abra um faixo de chamada luz, para que possa começar, dentro dessas sementes deixadas por esses seres, algo que possa frutificar e colaborar com a nossa evolução. Geralmente a gente acaba dando cabo desses avatares, seres, entendeu? Geralmente. Por quê? Porque na verdade eu não quero igualdade e justiça, eu quero melhorar a minha condição. É diferente. Eu não quero democracia, eu quero que a minha opinião seja ouvida e acatada. Eu quero 100 anos de perdão para minha filha e 100 anos de prisão para o seu filho. Mesmo que eles tenham cometido a mesma coisa. Por quê? Porque é minha filha. Então, essa visão ainda muito muito estreita em relação ao complexo da vida, fazem desse mundo ainda, de nosso planeta, um planeta de provas e expiações. É um caldo de experiências emocionais, corporais, de valores. Então o que nós precisamos? Nós não precisamos mais de religião, porque existe tanto e não resolve o problema da religião. Nós precisamos de valores, mas valores humanos. Por exemplo, direito a moradia, alimentação, educação e saúde tem que ser para todos. Ah, mas e se a pessoa pisar no tomate, fizer o quê? Ela tem que ir para um centro de reeducação. Se não houver condição, ela vai ficar lá trabalhando.
até que, né, aconteça algo ou não aconteça. É assim na vida espiritual. Eu posso ficar empacado. Popularmente se fala isso, eu posso ficar empacado no nível evolucional. Percebem? Então nós precisamos de valores e não de nomes. Ah, mas Jesus mandou, a Buda mandou, não adianta fazer. O que eles recomendaram? É isso que eu quero? É isso que eu acredito? Ah, mas a maioria não acredita. Nós não estamos mais em rebanho. Não podemos mais agir. Nós temos uma condição de reflexão própria. E o Espiritismo convoca muito a isso. Kardec diz, erre, mas erre pela sua reflexão e pela sua convicção. Porque nós somos uma unidade de inteligência a se desenvolver. Isso foi nos dado, essa capacidade de inteligência, e a gente precisa usar essa inteligência. Então nós precisamos construir no planeta Terra, que é provas de expiação, um planeta de regeneração com leis humanas, com sistemas socioeconômicos para humanos e não para máquinas. Tá? Lembrando que hoje eu posso ser trilhardário, mas uma próxima pode ser que eu não venha. Então, não é garantia. Não existe essa garantia. A garantia é o meu estado consciencial, é o meu estado evolucional que vai dizer. Então, todos esses avatares, vamos pegar Jesus, Buda, Gandhi, na Índia, cada um vem, cada vez que o alto determina que um avatar precisa encarnar, ele traz uma luz em meio às trevas, com certeza. E todos eles trouxeram. Agora, eu não me apego, não adianta se apegar à religião, às religiões que foram fundadas depois. Aí é aquela visão humana do exemplo da calça boca de sino, pantalona, seja o nome que queremos dar. Né? Uma hora ela é, outra hora não é. Né? É tipo assim, uma hora é pecado, outra hora não é pecado. Né? Depende. Depende dos interesses envolvidos. Né? Hoje eu estava lendo um material sobre ética, né? Aí é corporativa, e lá dizia uma coisa muito certa, a ética é relativa. Né? A ética desse lugar da minha casa é uma ética favorável aos valores que favorecem as pessoas nessa casa. Mas será que ela é boa para os vizinhos? Não sei. Então percebam, nós estamos no mesmo nível consciencial. Então dá a impressão que não tem saída, tem. Tem. Mas a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que botar, refletir, ampliar o pensamento, questionar. O Kardec sempre recomendou sobre questione, pergunte. Por que isso está acontecendo assim? Qual o interesse de eu obedecer isso? Mas eu vou lá na casa espírita, dizem que amor é fraternidade, mas quando eu conto o meu caso pessoal para receber uma orientação, para uma reflexão, eles não, você tem que bater o pé, e se vier para cima, vai. Não faz sentido, isso é conflitante. Perceberam? Então o discurso tem que começar a estar alinhado com a prática. E aí nós vamos conseguir transformar o nosso estado de consciencial, de alma, refazer, ressignificar os nossos valores morais, espirituais, e tenha certeza, ninguém é feliz na guerra, tá? Ninguém é feliz na dor. Por mais que eu me possa lucupletar na dor, por mais que eu tire a favor, eu estou me alimentando de dor. E essa dor vai refletir no meu íntimo de alguma maneira. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou tomar droga. Se eu não tiver dinheiro nenhum, eu vou querer assaltar. Perceberam? Não adianta. Não adianta. É o equilíbrio. É o bom senso. Como dizia Buda, o caminho do meio. A gente experimenta os extremos e depois a gente tem que misturar. Então vai fazer um sistema social mais humano. Então pega de todos os sistemas que estão aí, porque todos eles devem ter alguma coisa que pode ser aproveitada. E aproveitem. Mas não, eu tenho que jogar fora um para pegar outro. Então aquela dualidade, é o sistema de comparação que ainda a gente precisa por estarmos primitivamente em um estado de consciência primitivo, perdão. Então a gente precisa evoluir isso. Um valor a ser aplicado, não importa quem deu origem o que foi, é um valor, é patrimônio da humanidade, é patrimônio de todos nós. Bom, esses foram pontos para reflexão, né? Eu espero aí que tenha servido de orientação aí para refletir, para pesquisar, para contestar, para dizer que nada disso serve. Às vezes a gente vai por um caminho para entender que não é mais aquele caminho para o outro.
Mas o importante é, não vamos desistir, vamos colocar emoção e razão em equilíbrio, vamos usar a nossa inteligência e, como dizia o Kardec, vamos ter uma fé, porque nós precisamos de fé. Sem fé o desespero é total, mas uma fé raciocinada. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Tenham um ano de 2021 com paz, harmonia, com clareza de pensamento e principalmente com fé e coragem para a gente engatar uma primeira e passar por essa experiência. Boa noite.